Legal. Bom, estamos ao vivo em todos os nossos canais. Boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos aí para mais uma edição do nosso programa aqui de todas as quartas-feiras, onde eu, Frank Eduardo, fisioterapeuta, respondo dúvidas do meu grupo fechado do Facebook sobre dores de coluna, dores na coluna cervical, lombar e assim por diante. Hoje nós vamos abordar um tema solicitado aí por uma pessoa lá do nosso grupo. Pelo que eu pude entender, ela tem uma espondilolistese cervical e hoje o nosso assunto vai ser justamente espondilolistese. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, eu sou o Frank, sou fisioterapeuta e atuo aí no mercado já há mais de 11 anos. Tenho formações nas áreas de terapia manual e minha atuação principal é diante das dores, né? Pessoal que está lá no meu grupo, quem está aqui no YouTube que não conhece, eu tenho um grupo fechado no Facebook, vou deixar o link aqui abaixo. Quem quiser entrar e estar ali comigo mais próximo, me mandando uma mensagem, fica à vontade, tá? Meu grupo chama Aprenda a Aliviar as Dores da Coluna Vertebral. O meu objetivo é sair das quatro paredes do meu consultório e conseguir chegar com informação que seja suficiente para te ajudar ou te orientar como proceder diante de um problema que você esteja passando. Também sou criador do curso, né, ou um programa, se assim puder dizer, que também carrega o nome do grupo, só que hoje o meu curso, ele carrega o nome de Aprenda a Aliviar as Dores da Coluna Cervical. Por quê? Porque não dá para, em um único curso, tentar abordar todos os segmentos corporais que sofrem. Então, eu tive que segmentar. Pretendo fazer outros cursos relacionados a outras regiões. Mas, enfim, nós vamos estar falando lá no grupo sobre todo o aspecto de dor. Qualquer lugar que você sentir dor na coluna vertebral, eu vou estar falando com você. E se tiver outra região, pode falar comigo também, que eu vou fazer questão de te ajudar. O Aprenda a Aliviar as Dores da Cervical é um curso que eu desenvolvi para pessoas normais, não são para profissionais da área da saúde, são para pessoas que sentem os sintomas, né, de dor no pescoço, onde essa pessoa vai discorrer dentro do curso aprendendo formas de se autotratar em casa de forma que eu oriente e também que eu execute a ação para que você consiga fazer da melhor maneira e ter os resultados. Mas, enfim, isso é assunto para outro momento. Vamos embarcar no que a gente decidiu aqui, que é falar, trazer a informação sobre a espondilolistese cervical. Então, a espondilolistese, ela pode ter tanto na cervical como em qualquer outra região, porque o nome significa escorregamento da vértebra. E aí nós temos vértebra na região cervical, torácica e lombar. Porém, as regiões mais comuns são aí na cervical e na lombar, tá? Essas duas regiões são as regiões mais comuns de se surgir esse tipo de alteração, tá? Então, por definição, a espondilolistese ela é o escorregamento da vértebra, né? No caso aqui é um escorregamento para posterior, que a gente vai falar. Ele deforma a coluna vertebral e isso acarreta em compressão das raízes neurais. Vou pegar aqui uma coluna, vou
Aguenta aí. Não tinha me preparado para isso, ao vivo é melhor. Eu não consigo jogar uma imagem para vocês, então eu vou pegar aqui a coluna e vou mostrar aqui para vocês. Ó. Veja bem, isso aqui é uma coluna vertebral, né? Cervical, torácica, lombar. Vou mostrar aqui na lombar, porque é maior e fica mais fácil de você entender. Se eu te mostrar aqui em cima, às vezes você não vai conseguir observar muito bem. Mas vamos lá, vai dar certo, porque a gente está falando de cervical, vamos mostrar na cervical. Então aqui, ó, aqui a gente tem a coluna cervical. Isso aqui é uma vértebra, C1, essa aqui é outra vértebra, C2, aqui é C3, aqui é C4, aqui é C5, C6, C7. São 7 vértebras cervicais. Entre cada vértebra tem um disco intervertebral. E nas laterais de cada vértebra sai um nervo de um lado e sai um nervo de outro, tá? São as raízes neurais. Dentro dessa coluna passa a medula. Se a gente olhar por aqui, ó, aqui dentro, ó, nesse espaço, está a medula, né? A medula espinhal, que faz a conexão aí dos nossos nervos e o nosso encéfalo, nosso cérebro. Então, o que é a espondilolistese cervical? Aqui não dá para simular porque é preso, mas é qualquer uma dessas vértebras que escorregue para posterior, tá? Então, o que acontece? Eu vou demonstrar aqui na minha mão. Você tem um pilar de uma vértebra acima e um pilar de uma vértebra abaixo. Entre elas, o disco vertebral. A espondilolistese é o escorregamento, entendeu? Ó, tá alinhado. Escorregou para posterior, certo? Esse escorregamento para posterior é a espondilolistese. Isso gera uma compressão no canal medular, porque faz uma arraste dele, faz um fechamento do canal medular, e isso também gera compressão de raízes nervosas. Então, além de tudo, gera inflamação. E isso vai edemaciar a região, vai ficar inchado, edemaciado, inflamado, e vai comprimir mais ainda a região, porque não tem espaço. Não tem espaço para esse tanto de alterações. Olha, é pequenininho o espaço aqui. Isso aqui vai ficar comprimido, inchado, e aí vai gerar a sintomatologia, né? A pessoa vai sentir aí as dores, né? As queixas referentes a esse escorregamento. A espondilolistese, ela vai, muitas das vezes, caracterizar também uma outra coisa que é dada como diagnóstico, mas é sintomatologia, chamada de cervicalgia ou cervicobraquialgia. Por quê? Porque esse escorregamento, ele pode gerar dor local no pescoço, né? Que vai ser aí na região da cervical, mais próximo de onde existe a alteração. Porém, ela também pode gerar uma alteração à distância. Por quê? Porque os nervos que vão inervar o nosso membro superior, ele parte da altura da cervical. E se existe um escorregamento de uma vértebra ali na altura de C4, C5, por exemplo, C6, você vai ter um comprometimento a nível do e isso vai gerar dor irradiada, tá? Você pode sentir dores irradiadas. Quais dor intensa, pode ter perda de força muscular, você pode ter queimação, você pode ter a sensação de choques e muito comum gerar uma alteração na mobilidade do ombro, né? A pessoa para de ter a capacidade de elevação do ombro. E aí muito confundido com uma bursite, uma tendinite. E na realidade o problema está vindo da cervical, né? Dentro de uma complexidade chamada de espondilolistese.
Então, a espondilolistese, ela é o escorregamento da vértebra a nível posterior, que vai comprimir as raízes nervosas e também o canal medular, favorecendo aí uma estenose, né? Pessoal aqui me mandando um comentário, Alan Macharete, é isso, Alan? Nome diferente, né? Tá falando para mim que tem muita dor na nuca todos os dias. Então, Alan, eu vi lá que você tinha postado sobre isso, né? Eu vou levar aí para a próxima semana esse assunto, mas veja bem, ó, se você sente a dor todos os dias, a gente tem possibilidades, né? Você pode estar sofrendo por uma posição viciosa estática que está te gerando dores. Você pode estar, posição viciosa estática é alteração postural, tá? Você pode estar com níveis de estresse alterados ali, gerando, né, o componente emocional interferindo na sua dor. E a gente também pode ter alguma alteração de parâmetro maior, que está gerando as tensões musculares, gerando a dor. E esse parâmetro maior é a investigação, se existe hérnia de disco, a espondilolistese cervical, uma protrusão discal, uma diminuição de espaço intervertebral, e aí a gente chama atenção para outras questões, tá, Alan? E depois eu comento num momento específico, né? Vou jogar para a próxima semana, mas pode existir uma relação entre a coluna lombar e a região sacral, que é essa região aqui, ó, que é onde a gente senta normalmente. E se essa região tiver uma alteração e você for um indivíduo, por exemplo, que trabalha muito sentado, a gente pode estar tendo aí dores na cervical por conta de uma alteração sacral, tá bom? Então, fica aí a dica para você. Espero que eu tenha te respondido um pouco, mas eu vou levar seu tema para a próxima, tá bom? E o que vai movimentar esse momento nosso aqui são as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, tá bom? Vocês vão me fazer as perguntas e eu vou trazer a informação para vocês da melhor maneira aqui na quarta-feira, às 12 horas e 5 minutos. Então, voltando aqui para a espondilolistese, né, a gente ainda tem uma subdivisão para poder graduar a severidade dela, tá? A espondilolistese ela vai derivar em 4 graus, onde a gente vai estar avaliando grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Eu vou simular aqui com vocês, deixa eu pegar aqui que eu não pensei em nada, mas vamos lá. Ó, peguei um cartão aqui, tá bom? Peguei um cartão, ó, 2 cartões. Peguei 2 cartões aqui, vamos lá. Não é propaganda não, tá, gente? Peguei 2 cartões. Pensa que cada um é uma vértebra, tá bom? Cada um é uma vértebra. Para graduar essa lesão, a gente vai pegar vai pegar uma vértebra e vai dividir ela em 4 partes. Então, vocês vão ver que eu vou riscar aqui, ó. 4 partes, tá vendo? Risquei em 4 partes iguais. Essas 4 partes iguais é a vértebra inteira e a gente tem uma vértebra acima e uma abaixo, certo? Grau 1 é isso aqui, ó. Entendeu? É esse primeiro quadrante avançado. Isso aqui é uma espondilolistese grau 1. Isso aqui ainda é possível que se viva com qualidade de vida, é possível tratamento, é possível conseguir resultado, é possível viver até sem dor, tá bom? Isso aqui agora é uma espondilolistese grau 2. Isso aqui já é mais severo, já é mais perigoso. Isso aqui já compromete mais a vida da pessoa, já tem mais comprometimento funcional, já tem um grau de dor diferenciado, já existe uma complexidade para o tratamento, uma dificuldade para o tratamento, mas ainda existe tratamento.
E ainda é possível, ó, veja bem, ainda é possível que você viva com qualidade de vida e com menos dor ou até sem dor. Agora, isso aqui, ó, grau 3, isso é muito agressivo. Eu nunca vi um grau 3, isso é cirúrgico já, tá? É muito agressivo, a pessoa sente muita dor. Grau 4 é muito, mas muito agressivo. Isso aqui é perigoso. Eu nunca vi, tá? Mas é perigoso um grau 4 chegar a uma ruptura de medula, uma lesão medular, sabe? Um trauma medular severo, uma paraplegia, se for na lombar, ou uma tetraplegia, se for na cervical, numa parte mais alta, uma paralisação de membro superior. É muito complexo quando ela avança, quando ela vai para um nível mais intenso. Mas no grau 1, que seria isso aqui, ó, no grau 1 é tranquilo até de tratar, até é comum a gente ver, faz um tempinho que eu não vejo, mas já tratei de várias. Aqui, grau 2 já começa a ser mais difícil. Eu lembro de uma grau 2 que eu tratei há uns 2 anos, que infelizmente a gente não teve sucesso e foi para cirurgia, mas graças a Deus bem sucedido pós-cirurgia, né? E apesar de eu ser fisioterapeuta e a gente falar em cirurgia de coluna, se for necessário tem que ser feito, não tem jeito. Mas a gente tentou trabalhar e não conseguimos o resultado. A paciente estava sentindo muita dor, era na região lombar, e ela partiu para a cirurgia, e a gente respeita, né? Fez a cirurgia, fez a reabilitação de pós-cirurgia, e ela hoje está bem, né? Ela até é uma fisioterapeuta, hoje ela está bem, tá? Então, a severidade da espondilolistese é isso, ela avança em graus. O mais comum é a gente pegar ela no grau 1, querendo evoluir, mas ali no grau 1 você vai e trabalha, tá bom? Dá para trabalhar e dá para ficar muito bem. Agora, grau 3 e grau 4 eu já nunca vi, já é uma coisa que no 2 a gente vê cirurgia, no 4 nem tenho o que falar nada, né? Então, grau 1 e grau 2 ainda dá tratamento, o grau 2 já está querendo buscar a cirurgia porque começa a comprometer muito, tá? Perda de função, perda de força, perda de movimento. Vamos lá, aqui tem mais uma pessoa que me fez uma pergunta aqui, Edna da Silva. Edna, está online aí comigo ainda? Não consigo visualizar aqui. Não, tem comentários. Bom, Edna, respondendo você aqui, ó, você tem a dor do lado direito da coluna abaixo das costelas, né? Tenho dor do lado direito, abaixo das minhas costelas. Esse abaixo das costelas, você estaria se referindo dentro ou aqui descendo para a região abdominal, aqui embaixo, né? Que é a coluna lombar, né? Aí a gente teria que ver. Mas é um assunto para a gente falar também, tá, Edna? Se você tiver um diagnóstico, posta ali para mim nos comentários que a gente leva para frente a informação para tentar te ajudar, tá bom? Na próxima quarta a gente vai falar sobre as possibilidades que causam dores na região do pescoço, para abordar o tema do Alan, tá, Alan? A gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer aqui algumas situações. Seguindo aqui na espondilolistese, né? Então, as causas. A espondilolistese, ela pode ser causada por alguns fatores como acidentes, trauma físico, né? Capotei o carro, fiz um chicote, caí da moto, sofri um acidente de moto, caí do andaime, e assim vai, né? Situações traumáticas geram a espondilolistese. Tirando as situações traumáticas, existem outras possibilidades da formação da espondilolistese, que também está envolvida com um aspecto emocional, que aí envolve a degeneração da articulação e uma alteração a nível muscular e ligamentar,
que vai permitir que essa vértebra escorregue, né? Aí é necessário uma intervenção para abordar esse assunto também, mas a maior parte surge aí por uma situação traumática, tá bom? E devido a alterações que já vinham acontecendo. Uma outra forma disso acontecer envolve os parâmetros maiores, que é as doenças degenerativas já instaladas, artrite, artrose, que compromete a estrutura e gera ali uma debilidade no segmento, no metâmero, e pode vir aí para um movimento mais brusco, uma situação mais delicada de fazer um escorregamento ou ir no evoluir do tempo, escorregando, 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 até que ela chega a um ponto de comprometimento, né? Então, é uma questão que não tem muito uma causa, tipo, se eu fizer isso vai dar, se eu fizer aquilo vai dar. Normalmente, as que eu vi, parte delas associada a questões traumáticas e parte delas associada a doenças degenerativas, como diminuição de espaço, hernia de disco, que compromete a região, compromete o sistema ligamentar, compromete o sistema muscular e aí acaba gerando escorregamento ali, que vai comprometer bastante a saúde da pessoa, dependendo do nível que ela ficar, tá bom? O tratamento, como eu disse já aí falando, né, tem o tratamento cirúrgico, eu não vou abordar isso, mas é a correção do alinhamento através de fixação com parafuso e hastes metálicas. Outra forma é com medicações, corticoides, né, anti-inflamatórios, que é para trabalhar em cima do nível de dor. E o que eu vou falar mesmo para vocês é de fisioterapia, né, que é a outra abordagem, que é a abordagem fisioterapêutica, que é muito eficiente e os pacientes que têm o quadro de espondilolistese devem fazer fisioterapia, devem procurar um fisioterapeuta para trabalhar essas estruturas e gerar uma melhora dos sintomas. Então, a fisioterapia, nós vamos subdividir ela aqui em duas. Fisioterapia clássica, tá? Popularmente conhecida como fisioterapia clássica, e a fisioterapia por especialidade, que aí a gente vai falar sobre a osteopatia, tá bom? Eu vou falar especificamente dessa, porque é a minha paixão, né? É onde eu realmente vejo o diferencial na minha profissão, foi aprender osteopatia, estudar a osteopatia, aprender não, viver a osteopatia, né? Que é o que eu vivo diariamente. Agora há pouco mesmo eu estava atendendo uma senhora com um quadro de ciatalgia aguda, né? E a osteopatia é o que permite que eu faça um tratamento que eu digo mais efetivo, mais eficiente, tá? Então, na fisioterapia clássica, o que é abordado? A utilização de aparelhos, né, de eletroterapia, ultrassom, infravermelho, TNS, que é aquele choquinho, e a abordagem por exercícios, tá bom? Eu, particularmente, acredito muito no resultado a partir dessa fisioterapia, mas eu não trabalho assim, tá? Eu já não trabalho mais nessa metodologia de fazer 10, 20, 30, 40, 50, 100 sessões com o meu paciente. Eu busquei outras informações que me permitem trabalhar diferente. Então, eu trabalho com a osteopatia e a microfisioterapia e medicina germânica, que abordam aspectos emocionais. Então, um tratamento osteopático, no meu ponto de vista, seria o mais indicado para você que tem a espondilolistese, porque eu acredito que o osteopata tem uma visão mais complexa da coisa e consegue ter uma visão não só local, mas a distância, que pode estar repercutindo tensões sobre a região da espondilolistese, comprometendo a sua pessoa. Então, o osteopata, ele vai ter um raciocínio mais complexo, ele vai te avaliar como um todo e ele vai buscar trabalhar as restrições, né, as disfunções que geram uma sobrecarga sobre a região do sofrimento. E isso normalmente traz um alívio muito importante nas dores que as pessoas sentem. Pelo menos é o que eu vejo e os que os meus amigos osteopatas veem, tá bom?
Eu indico para você que você busque o aconselhamento do osteopata a partir das técnicas dele, do desenvolvimento do trabalho dele. Eu acredito que você vai chegar a ter uma melhora bem significativa, porque a gente olha a distância. Então, eu não me lembro o nome da minha colega aí do grupo que fez esse questionamento da espondilolistese, mas, por exemplo, você pode estar apresentando sintomas em um dos braços com a espondilolistese e já pode ter procurado, por exemplo, um ortopedista ou um especialista em ombro, em cotovelo, né, de repente, ou talvez até em mão, tá? Porque você não está tendo uma boa função do seu braço, né? Por exemplo, você está com uma limitação da ADM, uma limitação de amplitude do seu braço. E essa limitação da amplitude do seu braço está gerando uma dor no seu ombro, tá? E aí você vai num especialista de ombro buscar resposta. Você já sabe que você tem a espondilolistese cervical, mas aí você vai no médico para buscar resposta porque seu ombro dói. E, infelizmente, essa integração normalmente não é feita, tá? Então, ele vai lá e pede um ultrassom, uma ressonância do teu ombro, um exame funcional ali, e ele detecta uma bursite ou uma tendinite de ombro, que as mais comuns envolvem bursite, ou uma tendinite de supraespinhal. Quando não é o supra, eles falam de uma tendinite de manguito rotador. Talvez você já tenha ouvido falar isso. E aí é o comprometimento de um músculo que está inflamado, né? E aí você tem agora dois problemas para tratar. Tratar a sua cervical, né, ali na espondilolistese, e tratar a sua tendinite de ombro. E o que eu tenho para te dizer é que talvez, principalmente se você buscar um osteopata, você possa ter, matar dois coelhos com uma cajadada só, porque a tua dor do seu ombro pode estar vindo da sua cervical, tá? Ou do seu cotovelo, que está limitando a amplitude, gerando problema, às vezes está vindo da cervical. Muito comum também sentir aquela dor na escápula, né? Ou omoplata, na pá, como se dizem, que é aquela dorzinha que desce para cá, ó. E aí o problema é bem comum de estar aqui no pescoço, tá bom? E você está sentindo a dor mais embaixo. E aí você vai no outro médico, você tem um problema de dor torácica. Aí, além do que você já tinha, agora somou uma dor torácica. E às vezes está partindo de um segmento só que é a sua cervical, tá bom? Então, espero que essa informação seja importante para você. E se você ainda não seguiu o caminho aí para buscar o resultado, que isso possa levar uma resposta de solução para você. Espero que isso venha solucionar seu problema ou te conduzir a solucionar, tá bom? Um osteopata seria uma indicação muito boa. Se você estivesse aqui pertinho de mim, eu ia falar para você vir aqui fazer sessão comigo. Não sei onde você está, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu separei para falar. Ah, tem sim. Prevenção, né? Então, a prevenção para uma espondilolistese. Gente, falar a verdade, eu não sei. Tá? Eu nem procurei muito sobre prevenção, porque é uma questão meio complexa de pensar de forma específica. Mas, de forma mais ampla, praticar bons hábitos, certo? Praticar bons hábitos. Hábitos saudáveis, alimentação saudável, tá? Porque reduz os níveis de inflamação corporal. Então, é possível que você reduza o nível da inflamação ou o nível das suas dores trabalhando a parte alimentar. Se você tiver aí um relacionamento social, também é bom, porque a interação social, uma boa vivência social vai deixar a parte emocional um pouco mais suave, né?
A gente vai falar sobre a prática de atividade física, que é uma coisa que previne tudo, né? Atividade física entra como método preventivo para tudo, né? Tudo que é coisa, atividade física entra aí como método preventivo. Então, se a gente falar aí de 3 aspectos, né? Emocional equilibrado, hábitos saudáveis que te mantenham no emocional equilibrado, hábitos saudáveis que tragam para você uma alimentação saudável, tá? E a prática regular de atividade física para indivíduos que não estão numa condição patológica severa, uma condição de doença severa, você pode estar fazendo pilates, pode estar fazendo hidroginástica, pode fazer corrida, bicicleta, natação, parkour, ou pular de paraquedas, jogar peteca, vôlei, futebol, atividade física, colocar o corpo em movimento é algo de bastante importância. Agora, se você tem um parâmetro maior que te limita em alguma dessas questões, eu diria que você precisa de uma avaliação especializada para que determine algo que seja mais confortável para você e que tenha resultado diante da sua condição clínica. Então, é duas vertentes. Uma coisa é falar com um indivíduo saudável, que não está sentindo nada, e outra coisa é falar com um indivíduo que tem um parâmetro maior que está comprometendo a vida dele. Aí você precisa de uma ação, de uma especificação do que vai ser feito, para que a gente busque algo que vá atuar não só dentro do quadro patológico, mas que vai promover qualidade de vida e ele vai conseguir exercer a atividade sem problema nenhum, tá bom? Então, basicamente é isso. Hoje a gente tirou esse tempinho aqui, ó, já vai para 35 minutos que a gente está aqui conversando e eu espero que o que eu trouxe para vocês sejam de relevância e a gente se vê na próxima quarta-feira ou nos meus canais, que é aí no Instagram, né, no Facebook, na minha página de Dr. Frank Eduardo Microfisioterapia e Osteopatia, ou lá no grupo Aprenda a Aliviar as Dores da Coluna Vertebral, tá bom? E no canal do YouTube eu não tenho um canal, tá? Tá acontecendo uma coisa interessante aqui. O meu canal, ele é o canal da Multicursos, que é uma empresa minha, tá? Que a gente trabalha com cursos online, cursos para profissionais de saúde, tá? E dentro da Multicursos a gente desenvolveu o Aprenda a Aliviar as Dores da Cervical, que é um curso voltado para pessoas, né, digamos, pessoas normais, vocês aí, pacientes que sentem dores na coluna cervical, onde eu vou estar te ensinando uma série de exercícios que vão interferir no alívio do seu sintoma, mas eu defendo a tese que exercício por exercício é exercício. Então, fazer exercício, pegar ali no YouTube um alongamento aqui, um alongamento ali, às vezes te ajuda a resolver seu problema, às vezes não. Agora, pegar o exercício e moldar ele dentro de uma visão clínica, sabendo o que a pessoa do outro lado tem e direcionar o exercício para ela, é terapêutico, né? Não é fazer por fazer. E o Aprenda a Aliviar as Dores da Cervical é justamente isso. É pegar uma pessoa que está aí distante de mim, que eu quero muito ajudar, meu objetivo principal é ajudar. Então, pegar uma pessoa que está distante de mim, ela entrar no meu curso, ela se desenvolver dentro do curso, aprender a fazer os exercícios que eu solicito, e dali a pouco ela passar por um questionário de avaliação personalizado, onde eu vou indicar para ela o que eu acho mais indicado de ser realizado como exercício para atuar naquele problema que ela está me queixando. Então, eu entendo isso. Exercício é bom, exercício gera qualidade de vida, exercício alivia sintomas, mas muito melhor é quando você tem exercício direcionado para uma questão específica. O resultado costuma ser melhor
e o Aprenda a Aliviar as Dores da Coluna Cervical existe para isso, tá bom? Então, a gente se vê na próxima quarta. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.